Eu sou Edson Mauro e hoje estamos recebendo o Dr. José Luiz Runco, um dos mais respeitados médicos do esporte no Brasil, reconhecido mundialmente por seu trabalho em sua clínica e também em clubes de futebol como Vasco da Gama, Botafogo, Flamengo, a sua passagem pela seleção do Iraque e também por seu trabalho de 16 anos na seleção brasileira. O Dr. Runco, ele tem quase 40 anos de profissão, 40 anos de carreira, dos quais 16 anos, como falei, dedicados à seleção brasileira como seu diretor médico, e participou de campanhas vitoriosas da seleção do Brasil, inclusive a campanha vitoriosa de 2002, quando conquistamos o Campeonato Mundial de Futebol Coreia-Japão. O Dr. Runco vem aqui para conversar com a gente e também diante dos seus colegas médicos e médicos residentes de todo o Brasil. Uma iniciativa da Apsen Farmacêutica oferecendo mais uma oportunidade de conhecimento e educação continuada. Seja bem-vindo, Dr. Runco. Obrigado, Edson. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Esperamos ter um papo gostoso e que possamos passar para vocês um pouco da nossa experiência e isso daí possa valer para a vida de todos futuramente. Dr. Runco, o fato de o senhor ter sido um jogador frustrado, já que o senhor levou, fala isso, recebeu uma lesão, né, sofreu uma lesão logo no início da sua carreira, isso motivou o senhor a ser o médico do esporte que hoje o senhor é? Na verdade, eu me lesionei jogando futebol, era uma coisa que eu gostava muito e essa lesão de menisco me fez mudar os conceitos. Eu venho de uma família que não tem ninguém na área médica. Nenhuma referência. Nenhuma referência. E a lesão de menisco foi aquela coisa que me deixou extremamente ligado. Eu gostei do ambiente, eu gostei da estrutura de hospital, eu gostei do centro cirúrgico, das pessoas com máscara. E daquele dia em diante eu disse, eu vou ser médico. Eu quero ser isso. Eu vou ser médico que vá trabalhar com o esporte e especificamente com o futebol. Essa é uma grande verdade. Que bom. Saiu então do campo e foi imediatamente para o consultório. Você faz a correlação, né, Edson? Você consegue trazer aquilo que você sonhava como jogador, você trouxe para ser médico, para poder trabalhar com o jogador. Foi exatamente isso que aconteceu. É verdade. E você estudou em 2 faculdades. Eu fiz, exatamente por isso, eu era inscrito na época minha, que já tem algum tempo, tinha-se a área do vestibular tecnológico e biomédico. Então, eu estava inscrito na área tecnológica. Mas esse ocorrido foi um pouco antes de começar o pré-vestibular, o ocorrido da lesão. Foi em 73. E eu mudei. Eu mudei para a área biomédica. E no meu primeiro ano de vestibular na área biomédica, especificamente, eu passei para a Faculdade de Medicina de Valença. E lá eu cursei os 3 primeiros anos. E aí, cada vez mais, aproximou-se a possibilidade de querer trabalhar com o esporte, especificamente com o futebol. Então, eu tentei transferência para a faculdade do Rio, do município do Rio, não consegui, mas consegui, fiz uma prova e fui para a Faculdade de Medicina de Petrópolis, no qual eu tenho hoje um orgulho muito grande de dizer que eu fui formado por Petrópolis, que é uma das grandes faculdades do Rio de Janeiro. Que bom. E aí eu me formei em 1979. E você começou a fazer, então, residência muito cedo? Eu terminei a faculdade em 79, fui fazer residência em Niterói com o professor Paulo César de Maltachotti, um dos grandes ícones da ortopedia no Brasil. E naquela época você não tinha a residência em 3 anos, a residência era 2 anos. Eu fiz a residência em 1980, 1981. Depois eu faço a prova para receber o título de especialista de ortopedia e traumatologia em 1982. Mas, já em 78, eu já me vinculava no meu primeiro trabalho como estagiário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Que bom. Então o seu começo da trajetória do futebol começou rigorosamente no Vasco da Gama. Em 1978, eu começo no Vasco como estagiário, atendendo
no horário noturno, de 18 às 22 horas, e aí as pessoas foram me aproveitando, e coincidentemente quem me operou era um profissional já falecido, o Dr. Zé Carlos de Filipe, e ele começou a me aproveitar e começou a me inteirar com a estrutura de trabalhar em futebol, e aí eu comecei a cuidar um pouquinho das categorias do futebol de base, e aí eu comecei a fazer concentração, porque aí o médico do profissional já estava cansado, e naquela época o médico dormia na concentração, então eu... Vida dura, hein, Vida dura, vida dura. Eu ficava dormindo, dormia na concentração, no dia seguinte, hoje você tem tanta coisa diferente, mas naquela época você controlava a qualidade da performance do atleta por uma coisa chamada pulso basal, e tirar a pressão. Então, às 6h15 da manhã, você acordava o atleta e ele, na cama, acordado, você tirava a pressão e media o pulso dele. Você imagina o que eu escutei?